Olá, muito boa tarde. É você que entrou aqui no nosso canal, que está entrando, que ainda vai entrar e conhecer hoje a nossa primeira imersão Superando o TDAH. Nós vamos iniciar para cumprir com o nosso horário e vamos aguardar aos interessados no assunto, aos interessados no tema, que possivelmente estarão aqui conosco hoje para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né, que é bastante falado, que está no auge. O mês recente agora foi comemorado o Dia Internacional da pessoa que possui o transtorno do déficit da atenção, hiperatividade, e a gente trouxe para encerrar o nosso ano hoje este evento que vai estar dando um mergulho no conhecimento do assunto para você que ainda quer aprender um pouco mais, que não sabe ainda do assunto e que quer se aprofundar. E a ideia é compartilhar experiência, vamos ter depoimentos, vamos ter relatos, participação de terapeutas, e nós queremos contar com você, que está conosco aqui no nosso canal, você que ainda não entrou, mas que vai entrar, a participar de forma ativa no chat ou fazendo seu comentário, ative as notificações aí do nosso canal, curte e fique atento às novidades que nós vamos ter outros eventos para 2026. Esse é o nosso último evento do ano, da sequência de eventos que nós estamos promovendo sobre o TDAH. Para quem me conhece, né, sou Paulina Gomes, psicopedagoga. Eu já promovi workshop, maratona, mini cursos, e hoje estamos encerrando o ano 2025 com uma imersão sobre o TDAH, superando o TDAH. Nós vamos aprender hoje como vamos mergulhar nesse conhecimento, vamos aprofundar um pouco sobre sintomas e sinais, tanto na infância quanto na fase adulta, e na sequência a gente vai ter a oportunidade de ouvir experiências, né, de pessoas da área, de pessoas que são terapeutas, psicóloga, psicopedagoga. Serão 3 dias de evento. Quem não participar hoje pode participar amanhã. Será gravado. Agora, lembrando que os inscritos no nosso evento é que vão poder adquirir os seus certificados. Então, para isso é importante fazer a inscrição, tá? Eu tenho algumas pessoas que se inscreveram, outros que vão participar, mas não se inscreveram, podem me procurar no privado e aí no chat me solicitar também que eu posso estar disponibilizando o acesso à inscrição. Mas lembrando que os sorteados, os sortudos, né, que irão ser contemplados com 2 e-books do meu lançamento no terceiro dia, que eu estarei lançando o meu e-book, só será contemplado se estiver inscrito, tá? Por isso é importante se inscrever no canal. Posso colocar no chat já já para vocês, mas tem que se inscrever para garantir a participação do sorteio do e-book e da mentoria, que na sequência eu vou estar compartilhando para vocês. Então, logo mais nós estamos iniciando. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso canal, ao nosso evento Imersão TDAH. Vamos aguardar os colegas entrarem, alguns estão com dificuldades, alguns vão participar hoje de forma ao vivo, mas nós estamos dando essa breve apresentação para quem já entrou, em respeito a vocês que já entraram, estão aqui conosco, e sejam muito bem-vindos mais uma vez, e contem comigo com essa parceria, com essa troca de experiência, de conhecimento. Quero ouvir você através do chat, suas perguntas, quero contar com a sua participação ativa no nosso evento também, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento do TDAH. Então, logo mais nós estaremos dando início à abertura com o cronograma do evento, com o que veremos no nosso evento, né? E também o passo a passo de cada dia, o que vocês vão aprender aqui na nossa imersão. Vou colocar um pequeno, breve vídeo agora, enquanto o pessoal está entrando devagarinho, para que vocês possam acompanhar a nossa apresentação inicial. Tá bom? Sejam mais uma vez muito bem-vindos à imersão TDAH, Superando o TDAH.
Voltamos, tivemos um probleminha técnico que acontece, nossa internet é sempre assim, né? Mas eu coloquei essa musicazinha somente de Raul Seixas, né? Eu vivo sempre no mundo da lua, do quem não conhece aqui o Balão Mágico, quem não é da versão do Balão Mágico, é da minha época, não vamos entregar nossa idade, mas essa música, gente, eu coloquei como introdução, eu vivo sempre no mundo da lua, é uma música que, infelizmente, ela retrata algumas pessoas que têm um transtorno TDAH que são vistas e rotuladas como pessoas que vivem no mundo da lua. E isso nós vamos ver um pouco das características das crianças, né? Que na sua fase infantil tem os sinais do TDAH, aquelas crianças avoadas, aquelas crianças desatentas, e que muitas vezes são rotuladas como crianças que vivem no mundo da lua. Não só as crianças, como alguns adultos não diagnosticados ou não tratados, ou que não sabem que tem um transtorno TDAH. Mas, para iniciar, nós vamos fazer uma breve apresentação minha. Eu quero fazer minha autodescrição para a gente começar no nosso conteúdo propriamente dito da imersão. Eu sou Poliana Gomes, estou usando uma camiseta branca, na cor branca, tenho cabelos pretos, longos, minha cor também é considerada branca, e ao fundo aqui da minha tela eu tenho um visual que eu coloquei aí de uma sala maravilhosa. Olha a minha sala como é chique, né, gente? Uma sala nova, aqui especialmente para vocês, no nosso evento de hoje. Mas eu espero que vocês estejam me ouvindo, estejam me acompanhando. Quem puder colocar aqui alguma mensagem no chat, dar uma boa tarde, estar presente, eu agradeço para que eu possa entender que vocês estão comigo aqui, tá? Pessoal, eu vou agora passar para vocês minha breve apresentação nos meus slides, para que vocês possam me conhecer um pouco mais. Aqueles que não me conhecem, aí eu vou fazer na sequência a apresentação da nossa imersão sobre o cronograma do evento, tá bom? Vamos lá? Aqui estão os nossos slides de hoje. Nós vamos apresentar para vocês como será a nossa imersão. Como acontecerá a nossa imersão, tá, pessoal? Só um momentinho, que eu vou voltar aqui nos nossos slides para que a gente possa iniciar. Então, esse é o nosso tema, né? Imersão superando o TDAH. É da Black Friday, porque eu fiz de forma gratuita, ainda estamos terminando o ano na nossa Black Friday, né? E é um evento gratuito, minha intenção é compartilhar conhecimento, tá? Que é muito bom disseminar aquilo que nós aprendemos para que outras pessoas possam ajudar outras pessoas, e assim vai se multiplicando o conhecimento. O que que nós veremos no Superando TDAH? O TDAH infantil e as emoções, vamos falar sobre a fase adulta, sintomas, sinais, características, como identificar, né? Vamos ter depoimentos, vocês vão ver na sequência, relatos de mães que têm crianças, dicas para pais e filhos com TDAH, instruções também para professores e outros profissionais da área que possam ter pacientes com TDAH. E lembrando que vamos ter aí o sorteio de 2 e-books no meu lançamento no último dia do evento. Só para quem participar e se inscrever do evento, será premiado com um e-book no sorteio. Ou uma mentoria, que é uma mentoria de vitalícia de 1 ano que eu promovo. Você vai ter a oportunidade de, no nosso evento, estar também adquirindo aí a mentoria com todo o acervo de material, e-books, materiais protocolados, atividade de avaliação de rastreios também, que vai estar incluso na mentoria, que vocês vão saber na sequência. Então, para quem não me conhece, sou Poliana Gomes, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, o nomezinho saiu errado aqui, devido à nossa internet, que também não está nos ajudando muito hoje, né? Sou psicopedagoga, certo? Psicopedagoga. Agora foi. Psicopedagoga. Agora foi. Sou também educadora inclusiva, né? Para quem não sabe, sou mentora psicopedagógica, tá? E hoje nós vamos estar fazendo a nossa primeira imersão. Essa é a nossa breve apresentação da imersão, uma programação oficial que eu fiz, incluindo os 3 dias de imersão. Então, hoje, no primeiro dia, nós vamos fazer a abertura, né, que eu já fiz, a apresentação dos objetivos, apresentar o cronograma do evento, o que é que nós veremos nos 3 dias de imersão. Vamos dar alguns informes sobre certificação da FAPAS, professor Dr. Flávio Paz, que ele é
o responsável, né, aí pela FAPAS, Faculdade FAPAS, e mais na frente vocês vão compreender melhor como vai funcionar essa certificação que eu vou estar explicando para vocês, só para quem se inscreveu e quem vai adquirir o certificado, tá? O primeiro momento da imersão, nós vamos falar de conceitos, de tipos, principais sinais e sintomas do TDAH infantil e adulto e como identificar esses sinais, tá bom? Esse é o nosso objetivo de hoje. Vamos falar também sobre o TDAH infantil e as emoções. Teremos também, ao final, um momento prático, tá? E o depoimento de uma mãe com suspeita de TDAH, tá bom? Para que todos vocês possam estar entendendo como é que uma mãe pode perceber os sintomas e como é que vocês podem buscar ajuda profissional. A ideia é a gente poder despertar para essa curiosidade, né? Essa suspeita das mães que possam ter crianças e não sabem. Aí, a partir de hoje, vão começar a ter um olhar diferente, vão começar a tentar entender e tentar buscar ajuda profissional necessária, tá bom? Vou passar aqui na sequência. No segundo dia, que é o dia 28/12, amanhã, nós vamos falar sobre o diagnóstico do TDAH infantil e adulto, como diagnosticar, certo? Nós iremos também falar sobre como diagnosticar o TDAH através da psicóloga Ilana Nascimento, que vai estar compartilhando conosco como é feito esses rastreios, né, dessa avaliação. Vamos ter depoimentos e casos de experiências, relatos de mães atípicas de crianças com TDAH. Vamos ter Patrícia Marques, que é mãe, né, de uma criança com TDAH, mãe com uma suspeita de uma criança com TDAH, Vanessa Araújo, que inclusive já antecipamos hoje a pedido dela, mas vou passar um vídeo de depoimento dela amanhã. Vamos ter um vídeo também de uma mãe atípica, certo? E o TDAH na fase adulta. Vamos falar do diagnóstico do TDAH na fase adulta, relato de experiência, com Patrícia Marques, que também vai estar conosco, abrilhantando este evento amanhã, tá? E na sequência do dia de amanhã, vamos ter alguns informes, né, importantes sobre o TDAH para o encerramento do evento, tá bom? No terceiro dia, gente, que já é na segunda-feira, véspera de Réveillon, né? Mas tivemos que encaixar aí para que a gente não pegasse dia 31. No dia 29, vamos falar sobre tratamento do TDAH, com profissionais, terapias e medicações necessárias. Vamos falar sobre experiências na prática de uma terapeuta educacional, Thelma Bezerra, que vai compartilhar conosco, né, como é os atendimentos para crianças com TDAH. Vou trazer sugestões de rotina para indivíduos com TDAH, para melhorar sua qualidade de vida social, escolar e familiar. E dicas também para pais, professores e profissionais da educação, certo? A respeito do assunto. Da educação e da saúde, no caso, né? Acho que nossa internet está travando um pouquinho, estão me falando aqui, mas eu acredito que depois vai melhorar, gente. Só uma questão realmente de sinal. Sejam todos bem-vindos, vocês que chegaram aqui, certo? Gente, e com relação ao evento do terceiro dia, no terceiro dia, somente para quem participar do nosso evento no terceiro dia, somente para quem estiver inscrito, eu vou colocar o link depois de inscrição, vai poder participar do lançamento de 2 e-books meu, de autoria minha, chamados TDAH Infantil e Suas Emoções, e TDAH na fase adulta. Você sabia que existe? Então, neste dia vai ser lançado meus 2 e-books e eu vou fazer o sorteio para as pessoas que estiverem presentes, participando, que se inscreveram e que também fizeram aí a sua lista de inscrição, né, para encher a lista de inscrição. Então, esses serão os que vão participar do sorteio dos meus 2 e-books e da mentoria, que eu vou sortear. Essa mentoria ela é vitalícia por 1 ano, com um acervo enorme de materiais. Na mentoria, eu vou estar trazendo tudo que eu já aprendi sobre o TDAH, tudo o que eu vou ainda ensinar e material que eu adquiri, e-books, material em PDF, dicas, rastreios de avaliação. É uma mentoria realmente completa, pronta para quem atua com as crianças com TDAH, para quem tem aluno, e para quem é pai e mãe também vai ajudar muito a abrir aí a mente e a se aprofundar nesse conhecimento. Por isso que nosso evento se chama imersão, porque é uma imersão no conhecimento. E a mentoria ela é mais completa ainda, porque ela tem muito mais informações que é vitalícia por 1 ano para vocês, tá bom? E aí, gente, vou dar os informes finais, vou divulgar os eventos que nós temos na sequência para que vocês conheçam e os agradecimentos finais. Então, essa é a nossa programação dos 3 dias, tá bom? Por que imersão? Como eu mesmo já falei, imersão, o próprio nome já diz, é você mergulhar, você imergir no fundo do mar,
Então, seria um mergulho no conhecimento do tema. Por isso que eu escolhi imersão superando o TDAH. Como superar os sintomas, como superar os impactos que esse TDAH traz na sua vida social, acadêmica, familiar, profissional, não só as crianças, como os adultos. E nós vamos trazer essa proposta para vocês aqui através dessa imersão, mas é para ser interativa, não somente eu que vou falar. Pode fazer perguntas no chat, podem interagir comigo, certo? Vocês podem fazer perguntas. E eu quero fazer um combinado aqui com vocês. Todas as vezes que a imersão que eu estiver falando fizer sentido para você, você vai colocar bingo. Todas as vezes que minha fala, todas as vezes que a minha fala for importante, né? E fizer sentido para você, em algo que eu estiver dizendo, que você se identifica com seu filho, certo? Com seu aluno ou seu paciente, você vai colocar bingo. Você coloca bingo, porque eu vou saber se está havendo interação, se está havendo empatia do que eu estou falando com as pessoas que estão assistindo. Então, coloquem bingo todas as vezes que vocês estiverem aqui comigo e que vocês entenderem que o assunto tem uma identificação com você de alguma forma, tá bom? Agradeço por essa interação, que vai ser importante. Bom, vamos ao objetivo, né, da nossa imersão nesses 3 dias. O objetivo é promover compreensão aprofundada sobre o tema TDAH infantil e na fase adulta, abordando aí seus impactos emocionais, na verdade, comportamentais e cognitivos. Hoje eu sei que vocês não estão conseguindo ver meus slides porque eu estou falando aqui com vocês e só eu estou visualizando meus slides. Mas depois eu vou passar os slides para vocês, tá? Então, além de apresentar as estratégias práticas de manejo, apoio, desenvolvimento de habilidades, favorecendo assim o autoconhecimento, a inclusão, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de crianças, adultos e famílias com experiências práticas e relatos de quem vive na prática a realidade do transtorno. Então, essa é a finalidade da nossa imersão, né? A gente poder aprofundar esse mergulho aí no conhecimento, para você que só sabe de ouvir falar, só aprendeu muito pouco na faculdade ou na pós-graduação, ou tem uma criança com TDAH e não sabe muito o que fazer. Eu tenho um filho com os sintomas e não sabe para onde ir. E aí nós vamos estar aí trazendo esse despertamento, essa curiosidade, trazendo essa informação e esse conhecimento para estar colaborando com vocês. Eu vou tentar ver se eu compartilho meus slides com vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar comigo os nossos slides de hoje, porque nós vamos entrar no momento, como eu disse para você, oportuno, que é o momento, primeiro momento de hoje, sobre o conteúdo envolvendo o TDAH, superando o TDAH, que é o tema da nossa imersão. Vou tentar compartilhar, se vocês conseguem ver, eu agradeço, se puderem visualizar e me dizer que estão visualizando, para que vocês possam ter essa interação comigo aqui, eu agradeço, se vocês puderem me dizer se vocês estão vendo, colocar aí no chat, por favor, se estão vendo os meus slides, que eu vou estar disponibilizando aqui para vocês. Mas se não, não tem problema. Vou continuar falando e vocês vão me ouvindo. Conseguem visualizar? Alguém pode me dar algum sinal aqui no chat, por favor? Vanessa me falou que não consegue ver, então possivelmente não está ainda sendo compartilhado, né? Com vocês. Possa ser realmente o sinal. Eu vou tentar mais uma vez aqui, porque às vezes a gente precisa sair para ele entrar novamente. Eu vou tentar mais uma vez, tá? Compartilhar os meus slides com vocês. Vamos ver se a gente consegue ver, né? Agora, senão não tem problema. O importante é compartilhar o conteúdo. Agora vai, estou compartilhando a tela. Faltou isso. Precisava compartilhar minha tela com vocês.
Pronto. Pronto. Agora acredito que vocês vão conseguir ver, tá, gente? Já já aparece que realmente está um pouquinho devagar aqui os slides. Vou voltar aqui. Está querendo me obedecer hoje os meus comandos. Se aparecer, vocês me dão um sinal, tá, gente? Para mim já está sendo compartilhado aqui. E eu coloquei compartilhar tela, mas eu acredito que não está saindo para vocês. Alguém pode me avisar? Nada? Não tem problema. A gente vai seguir, porque para cumprir o nosso horário hoje, nós vamos seguir, mesmo que a tela não apareça, não tem nenhum problema. O importante é o conteúdo, né? Que eu estou compartilhando aqui com vocês. Vou mais uma vez, porque eu já saí 3 vezes. Já coloquei compartilhar a tela 3 vezes. Não é internet porque eu estou conversando com vocês, está tudo tranquilo, né? É algum botão aqui que eu não estou conseguindo ativar. Isso, isso mesmo, Vanessa. O que importa é eu compartilhar o conhecimento. Então, vamos na sequência. Primeiro dia da imersão hoje, vamos falar sobre conceito, principais sintomas, sintomas do TDAH infantil e adulto e como identificar. O conceito ele é bem genérico. Todo mundo sabe que TDAH, a própria sigla já diz, é o transtorno do déficit da atenção e da hiperatividade. Então, ele é um transtorno, gente, do neurodesenvolvimento, é um transtorno que a gente chama neurobiológico, né? Com uma forte influência genética, tem uma hereditariedade de 75% a 80%, resultante da combinação de múltiplos genes e não de um único gene causador do transtorno. Esse transtorno, ele afeta neurotransmissores como a dopamina, serotonina, impactando aí o desenvolvimento cerebral e a regulação da atenção com uma alta recorrência familiar. O interessante é isso, é que ele tem uma recorrência familiar. E é 100% genético? Não, mas 80% sim. Existem causas genéticas, como os estudos mostram, sobre os genes relacionados à dopamina. Os estudos identificaram variantes em genes específicos que regulam a dopamina, como o DRD4, o DAT1 e o SLC6A3. Os endocrinologistas entenderão o que eu estou falando. E a serotonina, né? Os hormônios do bem-estar, o hormônio da alegria, aqueles hormônios que nos motivada, né? Afetando a comunicação entre os hormônios. Então, há uma certa alteração nesses hormônios, há uma certa disfunção hormonal, e, portanto, ocorre que, por essa razão, no neurodesenvolvimento, durante a gestação, essas crianças, né, ao serem geradas, onde ocorreu essa variação genética, houve essa alteração na sua forma de pensar hoje, na sua maneira de agir, em algumas ações, consequência dessa neurobiologia que ocorreu ainda na gestação. Mas eu queria reforçar para vocês uma coisa interessante, deixando claro que o transtorno não é doença, né? Não é doença, não se trata de doença, certo? Não se trata de
algo que vai passar para o outro. Não é uma doença, é um transtorno neurobiológico. O que acontece com a mente, como a doutora Ana Beatriz bem fala, que ela é uma best-seller no assunto, é algo que a forma de pensar é diferente da criança. Só isso. O diferencial é só esse. É a maneira de pensar dessa criança que é diferente, entendeu? Somente isso que acontece. Então, assim, não se preocupem porque o TDAH, caso você tenha seu filho ou alguém mais próximo, ele não tem nenhum prejuízo, podemos assim dizer, no sentido cognitivo dele. Ele pensa, é muito inteligente, por sinal, dotado de criatividade, é uma pessoa dotada de criatividade, entendeu? Mas a questão é que precisa ser identificado para ser tratado, para ter controle dos sintomas e dos impactos que o transtorno pode causar na vida de uma criança. Então, por isso a importância, né, de que as pessoas aprendam, entendam, estudem o conteúdo para que elas possam identificar esses sintomas e buscar a ajuda necessária. Porque existe o TDAH tratado e o não tratado. A diferença, qual a diferença? A diferença é que o não tratado vai ter muitos impactos, prejuízos na sua vida social. Enquanto que as pessoas que têm um transtorno, que são diagnosticadas e os trata e buscam o controle necessário, através das terapias, medicações, e o tratamento multidisciplinar necessário, vai ter menos impacto na sua fase adulta, quando chegar à adolescência, quando chegar à fase adulta, não vai tomar decisões precipitadas, vai ter um controle da sua rotina, do seu planejamento de vida, vai conseguir organizar melhor a sua vida, sua forma de pensar acelerada e muitas vezes pensando em várias coisas ao mesmo tempo, sem concentramento numa coisa, vai ser melhor organizada. Então, para não ter sérias consequências de caráter social na sua fase adulta, o que, que vai acontecer? As pessoas que têm um diagnóstico e que buscam ajuda profissional e são tratadas, sim, terão um controle melhor para a sua vida, sua rotina diária, e serão pessoas, né, que terão uma vida mais equilibrada, ou seja, com mais qualidade de vida. Daí a importância realmente de se buscar, né, saber se realmente você tem, se alguém, se essa pessoa que você desconfia que tenha, se ela tem um transtorno, e se realmente é o TDAH. Lembrando que nós vamos aprender na sequência que o TDAH não vem sozinho, tá, gente? Vem sempre, geralmente, com uma comorbidade. Pode ser uma ansiedade, pode ser uma dislexia, pode ser o TOD, outra comorbidade, que aí, sim, essas têm tratamento, essas sim tem que ter realmente o acompanhamento certo, a medicação certa, porque senão a criança vai crescer um adolescente muitas vezes frustrado, com muitos complexos, com dificuldades, né? E pode sofrer muito por causa disso, desse transtorno não tratado, tá, gente? É isso que eu queria dizer, compartilhar aqui com vocês. Mas eu vou seguir aqui os meus slides, vocês não estão vendo, infelizmente, mas eu vou seguir aqui para que vocês conheçam mais do conteúdo. Bom, sobre o uso de telas, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu falei para vocês que 80%, segundo os estudos, 80% dos casos de TDAH vem de fator hereditário, não é isso? Certo. Porém, alguns fatores ambientais externos também contribuem para o desenvolvimento do TDAH, para que os impactos desse TDAH sejam maiores. Como, por exemplo, está nos meus slides, infelizmente vocês não estão visualizando, seria o uso de tela. O uso de tela é comprovado cientificamente que crianças até 2 anos de idade não devem ter acesso ao uso de telas. Na realidade, as pesquisas dizem que não era nem para ela acessar telas antes dos 2 anos de idade. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque especialistas como a Associação Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde recomendam zero exposição a telas, celulares, tablets, TVs para crianças com menos de 2 anos. O uso precoce pode prejudicar o desenvolvimento neural, cognitivo, pode causar distúrbios do sono, sedentarismo e ansiedade. Esse é o problema do excesso de uso de telas a crianças de menos de 2 anos de idade. As recomendações principais são que menores de 2 anos devem evitar totalmente o uso de telas, inclusive TVs, tablets e smartphones. Eu sei que a vida é corrida, os pais têm, né, uma vida de trabalho muito corrida e muitas vezes não pode estar ali sempre dando aquela atenção, aquele brincar que a criança merece e precisa. E a estratégia, né, a saída, a fuga é
dá ao celular. Com o uso do celular, nos filmes, nos desenhos, seja no tablet, na televisão ou celular, se a criança fica em excesso nessa tela, isso vai comprometer, certo? Segundo os especialistas, né, vai comprometer a sua vida. São riscos que podem ser trazidos à criança a uma exposição precoce ao uso de telas. Os especialistas recomendam que de 2 a 5 anos de idade tem que limitar o máximo de 1 hora, no máximo estourando até 2 horas, mas no máximo eles sugerem 1 hora por dia, sempre com o monitoramento de um adulto. Por quê? Criança que tem excesso de uso de telas, elas têm riscos de exposição precoce. O seu desenvolvimento é prejudicado. Tem prejuízo na cognição, na linguagem, nas habilidades motoras. Olha que interessante. Na saúde física, quais seriam os prejuízos para uma criança que tem excesso no uso de telas? Sedentarismo, obesidade e dores musculares. Na saúde mental, o sono é comprometido. Aumento de ansiedade, irritabilidade, agressividade e insônia, devido àquela luzinha azul que afeta, a gente sabe que a melatonina, né? Melatonina, desculpa. Então, o excesso do uso de telas em crianças de 2 a 5 anos de idade, se ficar com tempo ilimitado, sem um controle por parte dos adultos, de 1 hora, no máximo 2, pode trazer todos esses riscos para a sua saúde física, mental, o seu sono, né? Trazer sérios problemas que, infelizmente, são consequências dessa falta de controle aí do uso de telas. Quais seriam as alternativas? Estimular brincadeiras lúdicas, interações sociais e atividades físicas que promovam o desenvolvimento motor e emocional das crianças. Então, estudos indicam que, apesar das recomendações, uma grande porcentagem de crianças no Brasil é exposta a telas desde muito cedo, infelizmente, né? É uma realidade que a gente precisa refletir, também não vai ser radical e não deixar a criança assistir um desenho, um filme que ela gosta, pode, mas vamos ter um certo limite, um controle, para que não sejam horas e horas diante dessa tela, porque isso pode sim trazer sérios impactos, como eu acabei de falar para vocês, na vida dessa criança. E o TDAH, se ela já tem sintoma de TDAH ou uma predisposição a desenvolver o TDAH, os impactos se tornariam bem maiores na vida dessa criança, tá bom? É isso que dizem os estudos. Seguindo aqui os nossos slides, é interessante ter interação com os fatores genéticos e ambientais. O que é que eu quero dizer com isso? O fator ele é genético, mas existem também fatores ambientais que contribuem para o desenvolvimento do TDAH. Embora a base seja genética, eles podem aumentar o risco de TDAH não controlado ou impactados na vida da criança. O TDAH sem controle traz sérios impactos. Dentre eles, prematuridade e baixo peso ao nascer é um dos sintomas que pode causar o TDAH. Então, eu vou falar agora para vocês sobre algumas causas que podem fazer com que uma criança tenha essa disfunção, né, essa desregulação, podemos assim dizer, ao ser gerada. Por que que há essa desregulação hormonal? Por que que a dopamina, a serotonina, são os principais hormônios, são alterados durante a gestação dessa mãe? Prematuridade, quando a criança nasce antes da data, né, antes do tempo. Um baixo peso ao nascer. Exposição pré-natal ao tabaco, álcool ou agrotóxico, se a mãe tem exposição a esse tipo de material. Exposição a chumbo durante a infância. O TDAH ele provoca várias mudanças estruturais, certo? Dentre elas, como a menor ativação do córtex pré-frontal, que é a região principal aqui, responsável pelo controle dos nossos impulsos e foco. Então, se a mãe tem exposição a drogas, se essa mãe tem exposição ao álcool, né, usa cigarro, consome cigarro, o álcool, agrotóxico, a criança nasceu prematura antes do tempo, peso abaixo. São alguns dos sintomas aí, né, digamos, das causas que podem fazer com que haja essa desregulação, né, essa disfunção na criança antes do nascer, certo? E ela nasça com TDAH. Só algumas dicas para quem não sabia, tá? Sinais e sintomas na infância. Bom, sinais são vários.
são 3 tipos, né, que a gente sabe, existe o predominante desatento, o predominante hiperativo impulsivo e o predominante combinado, que tem os 3. Então, os sintomas do TDAH em crianças se dividem nesses 3 grupos. O desatento seria aquele que tem dificuldade de focar, que tem muito esquecimento, não segue instrução, não obedece comandos, né, de um modo geral. O hiperativo é aquele que tem muita inquietação, que não para quieto, que fala demais, que mexe com as mãos e com os pés. Dificilmente fica parado por muito tempo, faz leituras longas, não consegue, não fica muito tempo numa atividade só. E o impulsivo é aquele que interrompe as pessoas, que corta a fala da pessoa, responde antes da hora, conclui o pensamento da pessoa, tem dificuldade em esperar a sua vez de falar, são os impulsivos, tá? Sendo que nem todos os sintomas precisam estar presentes e eles mudam com a idade, que a gente vai ver, com problemas de atenção, impulsividade persistindo mais que a hiperatividade. Mas, de acordo com a idade, vai mudando alguns sintomas. Inclusive, os da infância, quando chega na fase adulta, já são outros sintomas. Alguns são semelhantes, mas tem outros sintomas diferentes na fase adulta, tá? Quando a gente for ver, vocês irão entender melhor. Como é que vocês estão aí vendo o meu sinal? Estão conseguindo me ver direitinho, me ouvir? Manda aí no chat, coloca bingo para eu saber. Como é que tá o áudio para vocês? Por favor. Puder colocar aí bingo, agradeço. Ótimo, obrigada, Patrícia, seja bem-vinda, Vanessa, as primas estão todas aqui, os primos, amigos. Então, gente, vai ficar gravada, certo? Porque eu sei que muita gente não pôde entrar hoje, vai ver depois, mas vai ficar gravado a nossa imersão, mas é importante a interação, porque aí eu conto com vocês para me fazer pergunta, o que vocês precisarem, certo? Então, vamos aqui. Gente, faltando, na sequência, sobre os sintomas, né? Os sintomas e sinais da infância, eu já falei um pouco para vocês, agora vamos falar um pouquinho da fase adulta também, porque a nossa imersão envolve a fase adulta. Os adultos não diagnosticados e não tratados, tá? Bom, o TDAH em adultos, ele se manifesta principalmente pela desatenção, pela desorganização, pela impulsividade e inquietação, impactando produtivamente, né, seus relacionamentos. Sinais comuns incluem dificuldade de focar, são aquelas pessoas que têm dificuldade de focar, sempre procrastina alguma coisa, deixa para depois, compromissos importantes, decisões importantes, ficam sendo procrastinadas, né, de forma crônica. Esquecimentos com frequência, acontece muito com esses adultos. Tem mudanças de humor e má gestão do seu próprio tempo. Muitos adultos não sabem que possuem esse transtorno e que, portanto, tem sérias consequências na vida social, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, familiar, nos seus relacionamentos. Às vezes acaba até relacionamento, porque você não consegue conter alguns sintomas por não saber ou não saber tratar. O seu cônjuge ou seu relacionamento, por sua vez, não entende e não consegue lidar com você ser assim. Isso gera um certo conflito familiar. E aí, infelizmente, termina relacionamentos. Por isso que um TDAH, ele tem que se assumir TDAH para que a pessoa que você se relacionar possa entender sua maneira de pensar, sua maneira de agir, e até tentar lhe ajudar, ser uma pessoa compreensiva, que possa compreender você, porque você pensa diferente dele. É mais acelerada, é mais rápida, tem certas dificuldades. E a pessoa que você se relacionar tem que entender isso. Se ela não tiver a capacidade de lhe entender, lhe compreender, lhe acolher, ter empatia por você, vai ser gerado vários conflitos aí. Vai ter muito conflito, e por isso que alguns relacionamentos até terminam por causa disso. Então, olha a importância de se tratar o TDAH, olha a importância de se controlar os sintomas, né, os impactos que ele causa na vida, para não ter prejuízos na sua vida social, entendeu? Por isso é fundamental o diagnóstico quanto antes. Se não foi feito na infância porque os pais desconheciam o assunto, hoje você sendo uma pessoa adulta, esclarecida, que tem a oportunidade do conhecimento, tem acesso à informação, busque o quanto antes esse diagnóstico. Mais na frente, nós vamos falar sobre tratamento, né, sobre diagnóstico, inclusive amanhã, a gente vai falar sobre diagnóstico, aí você vai entender como você pode diagnosticar e no terceiro dia como tratar o TDAH. Não falte, não deixe de assistir os 3 dias da imersão para você entender melhor a fundo, né, sobre
como superar o TDAH na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu aluno ou do seu paciente. Seguindo aqui os nossos slides, gente. Então, muitos deixam para depois, né? Como eu estava falando, tem mudança de humor, há uma má gestão, desculpa, do seu tempo. Muitos adultos não sabem quem possui um transtorno e é preciso esse despertamento e buscar ajuda o quanto antes. Sintomas são variados na fase adulta. Embora muitos sintomas diminuam com a idade, cerca de 60% dos adultos com TDAH costumam apresentar sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade. 60%, olha só. O diagnóstico médico é fundamental para distinguir o TDAH de outras condições. Às vezes você tem TDAH e ansiedade, TDAH e depressão, TDAH e dislexia. Estou dando só um exemplo. Então, é preciso diferenciar o que é cada coisa e tratar cada coisa da forma correta, tá? A desatenção e a concentração são sintomas, né, do TDAH na fase adulta. Tem dificuldades, são pessoas que têm dificuldade em manter o foco em tarefas longas ou monótonas, ler textos e ter que voltar várias páginas para poder entender. Você lê uma coisa, você não entende, você lê a segunda, às vezes tem que ler 3 vezes para você poder entender, né? Coisas muito monótonas não dá, não é interessante para pessoas que têm TDAH. Textos muito longos, você tem que ler fracionado, um dia que você estiver bem disposto, um dia que você está bem interessado por aquela leitura, porque se for um texto enfadonho, um texto que não tenha interesse, aquela leitura você vai ter dificuldade de ler e entender realmente. Ler textos e ter que voltar várias páginas por não lembrar o que foi lido. Então, perde detalhes. Por que você tem que voltar? Porque na leitura, quando você estava lendo, sua mente já se perdeu no meio do caminho. Durante aquela leitura, você pensou em outra coisa, e aí você já desviou sua atenção, e aí você tem que voltar para você poder assimilar aquela leitura de novo e compreender. Então, gerando erros, muitas vezes, por descuido, tá? Desorganização e planejamento é algo que muitas pessoas com TDAH têm dificuldade. Problemas graves em gerenciar o seu tempo, priorizar tarefas, cumprir prazos, tem dificuldade. A desorganização é muito comum, levando a atrasos e sensação de sobrecarga, muitas vezes, porque você tem dificuldade de se organizar, você quer até ter uma organização, mas você tem dificuldade, tem que ser por partes, para você conseguir gerenciar a sua vida. É mais ou menos isso que acontece. Sobre a hiperatividade de pessoas com TDAH e aquela inquietação, é aquela sensação interna de estar sempre agitada, sempre inquieta, fala excessivamente, você tem uma necessidade de falar, de se expressar. Geralmente as pessoas que têm TDAH são muito comunicativas, por isso que eu acho que eu tenho, viu? Porque eu tenho o dom da comunicação, mais um sintoma, né? Falar excessivamente, ou dificuldade em ficar parado muitas vezes em situações muito calmas, não. Pessoas com TDAH gostam de gastar energia, de falar, de se expressar, de criar, são pessoas altamente habilidosas com a criatividade. Sua criatividade, ela é o auge, assim. Inclusive, as pessoas, os estudos mostram que muitos TDAH têm um QI até elevado em relação a outras pessoas que não têm o transtorno, porque tem um alto padrão de criatividade. Isso aí é uma compensação, né, que eu acho que Deus dá para as pessoas que têm o TDAH. São pessoas altamente, no geral, criativas, tanto criança quanto adultos. Com relação à impulsividade, são aquelas pessoas que tomam decisões precipitadas, têm dificuldade em esperar a sua vez, têm interrupções frequentes, né? Gente, todas as vezes que vocês se identificarem com o que eu estou dizendo, coloca bingo, viu? Para que eu saiba que você está aqui conosco. Coloca bingo para eu entender que você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, a hiperatividade e inquietação seriam mais ou menos esses os sintomas, tá? Impulsividade, toma decisões precipitadas, dificuldade em esperar a sua vez, não tem paciência numa fila, não tem paciência no banco, não tem paciência da sua vez de falar, interrompe frequentemente as conversas, né, das pessoas, não é que é uma pessoa mal educada, não é uma pessoa que não respeita a voz do outro, a vez do outro, é porque ela tem uma ansiedade, uma inquietação interna, que ela termina interrompendo. Você está falando, ela já conclui seu pensamento e já chega à conclusão final. Geralmente é assim, acho que quem tem TDAH aqui está se identificando. Coloca bingo aí para eu saber que você está me entendendo, que é isso mesmo que acontece, interrompe. Interrompe por quê? Porque às vezes tem gente que é tão prolixa, vai explicar algo e faz um arrudeio para chegar ao que quer dizer, ela vai logo já dizer é isso e ponto. Corta você, já conclui, já deixa o que tem que dizer, mas também o TDAH é prolixo, tá? Mas quando é para ele ouvir, ele não é prolixo, não. Ele quer respostas rápidas, ele quer conclusões rápidas, informações logo, porque ele tem uma aceleração, a impulsividade que
o incomoda de esperar você concluir seu pensamento. Quando você está comentando algo, às vezes você vai contar uma história, um relato, algo que aconteceu, aconteceu isso, aí foi isso, ele já vai, às vezes até irrita, né? Irrita quem está assistindo, porque pensa assim, deixa eu falar, deixa eu terminar de falar, você já quer falar na minha frente. Não, é porque eu já imaginei que era isso. Quer dizer, é o pensamento acelerado que faz ele interromper, ele concluir, ele chegar à conclusão do que você está dizendo, porque ele tem essa mente rápida, de pensar rápido e tudo muito ligeiro. O que eu acho que é uma habilidade, sabe? Na minha opinião, tá, pessoal? Porque você conseguir raciocinar rápido, pensar rápido e para os imperativos impossíveis, no caso, né? E conseguir, às vezes, você ganha tempo. Olhando por esse lado, ganha tempo, tem essa compensação, tá? Então, interromper conversas, a impaciência, às vezes até no trânsito, também acontece muito isso com quem tem TDAH. Não ter paciência em trânsito muito lento, às vezes quer cortar caminhos. Inclusive, quero dar um despertamento aqui para você que tem TDAH e que é automatizado, né, que dirige. As pesquisas mostraram que há um alto índice de acidentes de trânsito em pessoas com TDAH. Aquelas que são desatentas e que não tratam essa desatenção. Tenham muito cuidado ao dirigir, porque pela sua desatenção, às vezes dirige conversando, né? Tem uma mente pensando em 10, 20 coisas ao mesmo tempo, às vezes por uma fração de segundo pode perder o foco dali da direção. Então, é importante esse cuidado, tá? Em relação à questão do trânsito, né? Porque muitas pessoas adultas com TDAH, elas se envolvem em acidentes por descuido, por uma breve desatenção naquele momento. Isso é importante eu dizer para vocês. E aí, pessoal, em relação ao adulto ainda, o impacto emocional e social que acontece na vida de uma pessoa adulta não tratada, não diagnosticada e não tratada. Há uma baixa tolerância à frustração. São pessoas que não aceitam ser frustradas, ser decepcionadas, têm dificuldade em aceitar isso. Se frustram, né? Com muita dificuldade. Ficam muito tristes com alguma frustração, ou às vezes desenvolvem até uma depressão. Mudanças de humor frequente, uma hora tá feliz, outra hora tá triste, uma hora tá feliz demais, outra hora é 880, como diz o ditado, né? Tem estresse elevado, são pessoas que com qualquer coisa pode se estressar com facilidade. Por quê? Porque sua mente ela pensa tanto, estuda tanto, trabalha tanto, tem tanta coisa para ela pensar ao mesmo tempo que ela fica às vezes até enfadada, cansada mentalmente, então ela se estressa com facilidade, pela irritabilidade, pela falta de paciência, né, de algumas situações. Tem dificuldade em relacionamentos amorosos ou profissionais, como eu falei, né? Esquecimentos e procrastinação são frequentes, como eu falei, perda frequente de objeto, perde objeto, como eu contei até uma experiência minha já. Já perdi chinela no estacionamento, vim só com uma chinela quando chego em casa, só tem uma chinela, cadê a outra chinela? Quando chega lá, tá lá no estacionamento. O óculos está na cabeça, cadê meu óculos? Sai procurando o óculos, tá na cabeça. Às vezes a chave está pendurada aqui, sai procurando a chave que perdeu. Esquece alguns compromissos se ela não anota na agenda. Tem que ter tudo realmente anotadozinho, cronometrado. Por isso que a importância da terapia, a importância da terapia. Para coisas importantes da sua vida não ficar para trás e você não ter prejuízo. E você não ser prejudicada, né? Você tem que se ajudar. Primeiro, se aceitar. E segundo, se ajudar. Entender que você é um ser humano que nasceu diferente com a forma de pensar e que precisa de controle desses sintomas para ter uma vida social melhor e ter mais qualidade de vida. Esse é o objetivo, tá? E agora, antes da gente passar para o final, que nós vamos ter um depoimento de uma mãe, Vanessinha, que está aqui presente conosco, se você puder estar aí a postos, agradeço, e já já vou te colocar aqui no palco, tá? Na sala? Então, sobre as emoções das crianças com TDAH, é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. Emoções todos nós temos. Quem não tem emoções? É normal o ser humano ter emoções, faz parte da vida. Mas o que acontece com o TDAH? As emoções das crianças com TDAH, ou adulto com TDAH, são mais afloradas, podemos dizer. São sempre mais. Sempre mais. Quem nunca ouviu falar naquele filme Divertidamente? Filme que estreou em cartaz, né? 1 e 2, um filme maravilhoso, que retrata as emoções das crianças. Na verdade, né, ele traz aí uma na sua sinopse, né, do filme, a mente, o que acontece na mente de uma criança, né, aquela cabine lá de controle que representa a mente, tem as emoções como a alegria, o nojinho, a raiva, né, dentre outras emoções. É exatamente isso que acontece com nós seres humanos, são
Emoções inerentes ao ser humano. Todos nós somos dotados de emoções, uns com algumas mais afloradas e outros com menos. Mas no caso do TDAH, tudo é mais. Tudo é mais, certo? E muitas vezes você pode confundir uma birra. Toda criança faz birra. Mas se essa birra é frequente, é constante, ela é fora do normal, é um sinal de alerta para você, pai e mãe, perceber. Então, destaquei aqui que sinais na infância eu posso perceber se o meu filho possa ter, possivelmente, né, levantar essa hipótese de que ele possa ter o TDAH. Emoções à flor da pele. Frequência, constância dessa emoção. Como é o comportamento dessa criança no dia a dia? Ela joga as coisas no chão com frequência, ela faz birra com frequência, ela se esperneia com frequência. Como é esse comportamento dela, tá? Há uma desregulação emocional, porque a dopamina dela e a serotonina não é desregulada. Há uma baixa dopamina, uma baixa serotonina. Ela tem dificuldade de controlar suas emoções. Por isso que ela vai agir de forma birrenta, gasguita, esperneando, vai fazer show na rua. Eu lembro que na infância eu fiz isso, minha mãe disse que me levou numa loja. Na verdade, eu me lembro de toda a cena, comprou várias coisas para mim, mas chegou um momento que eu não queria, porque queria certa roupa que ela já não podia mais comprar, que já tinha gastado tudo, e eu quis de todo jeito, esperneei, saí descendo a ladeira do baldo, com raiva da minha mãe, porque ela não tinha comprado aquela roupa específica que eu queria. Eu tinha dificuldade de aceitar, ou seja, eu me frustrava, né? Por eu tinha dificuldade de aceitar um não, de não conseguir a roupa que eu queria. Ela já tinha comprado várias, mas eu queria aquela mais, sempre mais. Então, é isso que acontece. Então, crianças que têm TDAH têm dificuldade de regular suas emoções e suas frustrações. Então, isso traz sérios prejuízos, né, para ela. Fica vermelha, irritada, se machuca, às vezes joga coisa no chão. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, com que frequência isso acontece, se é esporadicamente ou se é muito rotineiramente. Aí sim é importante despertar o sinal de alerta, como a doutora Beatriz, Ana Beatriz, que é best-seller sobre o TDAH, que ela fala muito sobre o TDAH, e ela é uma pessoa que tem TDAH, hoje ela é uma médica psiquiatra, e ela diz, é importante você observar a frequência e a constância desses sintomas. Se você está desconfiando que seu filho tem TDAH, preste atenção na frequência, na sequência dos sintomas que você acha que seja TDAH. Se isso for uma coisa rotineira, busque ajuda profissional. Que isso a gente vai aprender no tratamento, que vai ser no terceiro dia da imersão, tá, gente? Bota bingo aí para quem estiver se identificando com o que eu estou dizendo, que é muito importante eu saber que vocês estão compreendendo. Bom, agora, na sequência dos nossos slides, Vanessa, acho que você está assim, esperando aí, já já vou colocar. Dentre as emoções afloradas, como eu disse, né? São crianças que não sabem lidar com frustrações, né? São crianças emotivas demais, tudo dela é demais. Então, eu quero agora, nesse momento, antes de eu passar para a Vanessa, que é uma mãe que tem uma filha que não tem diagnóstico, mas que ela desconfia, ela me procurou, né, nós conversamos, eu desconfio que ela tenha por causa de alguns comportamentos dela, lógico que quem vai dizer isso é o profissional responsável, que no terceiro dia vocês vão saber quem pode diagnosticar o TDAH, e e aí eu a convidei para estar aqui, Vanessa, eu vou colocar você aqui na sala, se você tiver, agradeço, porque você precisa entrar para que eu possa botar você no palco. O link que eu mandei para você, você vai entrar para que eu possa colocar você aqui no palco, certo? Você tem que entrar nesse link, está aí no seu WhatsApp, tá? Para que eu possa lhe colocar aqui no palco para você contar a sua experiência. Por favor, Vanessa, não sei se você está aqui, me dê um sinal, por favor, que eu vou convidar você para entrar, que você vai aqui estar compartilhando conosco um pouquinho das suas dúvidas, né, sobre isso. Tá aí o link no seu WhatsApp, Vanessa. Agradeço você, porque eu só posso lhe adicionar aqui no palco para você entrar ao vivo se você entrar. Se você clicar no link que eu mandei, você está dizendo que está na sala de espera, mas eu não. Ah, sim, que bom. Então, deixa eu ver se eu consigo lhe achar aqui, porque eu ainda não lhe encontrei aqui na minha sala. Eu vou procurar lhe encontrar. Qualquer coisa, você vai sair e entrar de novo. Eu não estou conseguindo, porque você não aparece para mim, Vanessa. Você não aparece ainda para mim aqui, para que eu possa lhe adicionar ao palco. Vamos ver se eu consigo colocar a Vanessa. Opa, não estou conseguindo ainda visualizar você aqui na minha sala, Vanessa. Preciso só que você. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Mas, de qualquer maneira, eu preciso só que você, Vanessa, faça o seguinte: saia,
do link e entre novamente, que aí quando você entrar, vai entrar aqui ao vivo para mim. E aí eu vou colocar você aqui, tá? Para que você possa entrar e dar o seu depoimento, para que a gente possa entender, colocar o óculos para poder enxergar. Para que eu possa adicionar você aqui ao vivo, eu tenho que lhe adicionar aqui como. Eu vou mandar o convite. Pronto, eu vou fazer novamente aqui o convite. E você entra nesse link que eu estou te convidando agora, tá? Vanessa é uma mãe, certo? De uma criança que tem TDAH, que possivelmente tenha, não é nada ainda confirmado, mas você entra de novo nesse link que eu vou estar mandando aqui para você, tá? Porque aí você vai ver se consegue entrar na sala. Que eu vou colocar você no palco para você falar um pouquinho da sua experiência, tá? Por favor. Então, é uma convidada de hoje, certo? Que vai contar um pouquinho da experiência dela aqui para gente. No momento não aparece ela para mim como convidada, que eu coloquei ela no palco. Tem enquanto a Vanessa está entrando, tem uma pessoa que colocou aqui que eu vou responder. Ela falou o seguinte: tem um aluno, eu vou até botar o óculos para conseguir ler, tá, gente? Ela colocou assim: tem um aluno de 4 anos que não para, está sempre interrompendo nas horas da leitura, muito agitado, mas ao mesmo tempo é muito fofo. Possa ser sim que ele tenha os sintomas de TDAH e ele tenha o diagnóstico. Para isso, Ana, né? O nome dela, Ana Carpe Paz. Para isso, Ana, você vai precisar encaminhar essa mãe, falar com essa mãe, para levá-lo a um neuropsicólogo para fazer os rastreios, tá? Do diagnóstico do TDAH. Levar essa criança para um neuropsicólogo para fazer as avaliações necessárias para saber se realmente é só se ele tem o TDAH ou se ele se trata de ansiedade, questão emocional, do que é, entendeu? Vanessa, eu mandei para você aqui um link no seu WhatsApp agora, onde você vai clicar o último link, para ver se eu consigo colocar você aqui ao vivo. Ah, ela está entrando, deu certo. Pronto, então eu vou chamar Vanessa Araújo. Vanessa Araújo, ela suspeita que a filha dela tem TDAH, ela vai contar um pouquinho do depoimento dela, para que a gente possa entender melhor, né? Enquanto Vanessa está entrando, que eu vou chamá-la aqui ao palco, eu vou colocar no chat, para quem não se inscreveu no evento, por favor, entra no formulário, faz a inscrição, você só vai concorrer ao e-book do meu lançamento do meu livro, que vai ser agora no e-book no terceiro dia, se você estiver inscrito no evento. Então, eu vou colocar o link para quem não fez a inscrição ainda, tá, gente? Fazer sua inscrição devidamente, tá? E poder participar do nosso evento. Porque você está aqui ao vivo assistindo, mas se você não está inscrito, você não vai poder participar do sorteio, né? E eu quero presentear você. Então, vai depender de você estar inscrito. Então, é um linkzinho rapidamente, você faz lá seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, coloca as informações que são necessárias, viu? Para que você possa participar. É um link azul que eu vou estar colocando aqui no chat. Vou tentar aqui pegar o link para vocês, certo? E aí vocês vão lá, fazem a devida inscriçãozinha, não deixa de se inscrever, porque se não se inscrever, não vai participar do lançamento. Enquanto isso, eu vou agora colocar a Vanessa ao palco. Gente, eu coloquei o link para vocês. Deixa eu ver se eu consigo minimizá-lo. Mas se eu não minimizar, vai assim grande mesmo. Vocês clicam nesse link aí, ó. Coloquei agora. Tá aí no chat para quem não se inscreveu. Acho que não vai. Não vou conseguir dessa forma. Peraí, só um momentinho. Estou colocando aqui o link para quem não se inscreveu. É. Enquanto isso, que eu acho que não é dessa forma, eu vou ter que adicionar ele. Só um minuto, tá, gente? É porque o stream é diferente. Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês vão falar comigo no privado, mas eu mando o link sim para quem não se inscreveu. Se inscrevam para participar do sorteio do e-book. São 2 e-books que eu vou estar sorteando para vocês. Enquanto a Vanessa está falando, eu vou puxar o link aqui editável para você clicar e fazer sua inscrição, tá? Vou convidar a Vanessa ao palco e vai falar um pouquinho da experiência dela, do que ela desconfia da filha dela ter o TDAH. Mas antes eu vou ler o que a Ana falou. É importante conversar com os pais da criança para que seja feito um relatório pela escola sobre o comportamento da criança em sala de aula. E a mãe possa procurar ajuda médica. Exatamente isso, Ana. É exatamente isso, Patrícia, né, que escreveu. Lembrando que você tem sim que orientar os pais a buscar ajuda, porque muitos pais não buscam porque não sabem, pela desinformação. Então, cabe a você, profissional, você que tem esclarecimento, despertar essa mãe, esse pai a buscar a ajuda necessária, né?
para que essa criança busque o diagnóstico certo, se realmente ela tem o TDAH, e busque o tratamento e o controle, né? Muito bem, Patrícia, é isso mesmo. Então, eu vou chamar a Vanessinha aqui ao palco, já está aqui conosco. Vanessa, está me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Ah, estou ouvindo, que bom. Então, Vanessa é minha prima, para quem não Boa sabe, noite. e ela vai conversar um pouquinho com a gente, né, Vanessa, ok? A respeito do o porquê que você desconfia que sua filha analisa, né? Primeiro se apresente, você vai, Vanessa, você vai fazer uma autodescrição, porque nós podemos ter pessoas atípicas assistindo o evento, né? E você vai dizer como é que você está, a cor da blusa, a cor da sua pele, como é seu cabelo, se ele está preso, se está solto, só para que as pessoas que assistam, que às vezes pode ser uma pessoa cega que vai ouvir o evento, só uma autodescrição, tá bom? Boa noite a todos. Eu me chamo Vanessa. Eu sou morena, Travou um pouquinho. amarrado. Estou com uma blusa azul. E é isso. Ótimo. Então, Vanessa, eu queria que você relatasse para a gente, estamos ainda no tempo, que é até às 19 horas, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Por que é que você começou a desconfiar, a achar que sua filha analise, né? Possa ter o TDAH, qual a idade dela? Relate para a gente seu depoimento aí, para que a gente possa entender e despertar algumas mães que vão assistir esse vídeo posteriormente, também terem esse despertamento, né? Que sintomas, o que é que você percebeu? E a gente vai conversando, interagindo. Tá certo. Gente, aqui é bem amador, viu? Porque eu tive que vir aqui para o socorro no computador do meu pai. Estou dentro do quarto deles. Tá ótimo. A minha filha tem 6 anos. Ela é a minha terceira filha, né? Eu tenho quatro. E eu comecei a perceber, acho que desde os 4 anos, até um pouco antes, mas não tinha tanto conhecimento a respeito do TDAH para despertar essa suspeita, né, no comportamento dela, né? Ela tem 6 anos e tudo que você descreveu aí, Paulinha, é praticamente o que eu tenho convivido com ela, né? Não temos um diagnóstico, porque agora que eu comecei a procurar um médico para fazer investigação, eu tenho um psicólogo marcado para ela agora, né? Procurei um médico e o médico encaminhou para o psicólogo, né? O encaminhamento de hiperatividade. Só que ela, assim, tem essa coisa da desatenção também, da desconcentração, da desorganização, de não conseguir fazer, assim, várias coisas. Se eu disser, assim, duas coisas, faça tal coisa, depois essa. Ela se embanando, ela não consegue, ela volta para perguntar, e no final ela não consegue fazer nenhuma das duas. E a questão da desatenção é muito sobre as atividades da escola, que ela tem que sentar para fazer, ela não consegue ficar quieta. Se passar um mosquito na frente dela, ela vai correr atrás do mosquito e a tarefa vai ficar lá. Ah, de repente dá vontade de fazer xixi, quero beber água. E se concentrar realmente para fazer atividade é uma coisa que demora muito tempo, me toma muito tempo para conseguir deixar ela lá e até ela terminar. Imagino. Aí tem essa questão também que você citou aí da birra, né? Contudo, é aquela coisa que já chora, que já. Diferente. Eu achei assim que nela é diferente dos outros. Eu achava que era porque é menino e menina, né? E a minha filha mais velha, ela também teve um comportamento parecido com o dela, mas o dela já é bem mais acentuado. Em tudo, ela é mais acentuado o comportamento do que a minha mais velha, né? Que hoje tem Sim, 17 anos. É bem parecido o comportamento delas, mas nela é tudo mais acentuado. Com qualquer coisinha, seja uma roupa, uma coisa, já é aquele choro, aquela birra, aquela coisa que tira muita paciência. E a minha vontade de ter um sim, diagnóstico é muito pela questão de eu poder lidar com isso, né, de uma forma que seja melhor para mim e para ela, e também pela questão de eu poder ajudá-la melhor no desenvolvimento dela, para ela aprender a sim, lidar com essas emoções que ela sente diferente do que eu sinto e do que os irmãos dela sentem, né? Também entendi. dentro de casa, no nosso rol familiar, para que os irmãos também compreendam ela com outros olhos, né? E passem a ajudar também.
Vanessa, na escola, alguma professora dela relatou algum comportamento dela para você? Não, já cheguei a conversar com a professora e perguntei se ela percebia alguma coisa diferente, alguma agitação a Sim, mais, e ela me disse que na escola ela é excelente, é uma das melhores alunas, das mais inteligentes, das mais criativas, das mais participativas, mas que nada fora do comum, assim, foi o que a professora me disse, inclusive, desse ano, que ela está saindo da educação infantil para o Fundamental 1, ela está indo para o primeiro ano agora. sei. Então, quer dizer que a professora não relatou. Ela já estudou em quantas escolas? Duas, até o Duas. momento duas. E ela É, está com quantos anos? ela tá, meu pai, ó, ela tá com Ô, Geraldo, boa 6 anos. 6 aninhos, pois é. 6 anos, Os sintomas do, é. Aham, os sintomas do TDAH começam a aparecer a partir dos 3 anos de idade. Você começou a perceber ela maiorzinha ou desde os 3 anos? Exatamente nessa idade, de uns 3 anos. Foi mais ou menos nessa idade, né, Foi a Vanessa? Na idade que eu faixa comecei a etária. perceber que ela era muito intensa, muito mais intensa do que o comportamento de Sara, que eu também achei que Sara, eu acredito que seja ansiedade, e como eu lhe falei, ela foi diagnosticada com Borne, eu acho, síndrome de Borne, alguma coisa assim. Ela Sim, foi diagnosticada recentemente, né? E a Annalise, ela é muito acentuada, assim, muito mais acentuada. Em tudo sim, de verdade, ela é muito intensa. Então, sim, se por uma coisa pequena, se a gente conversa alguma coisa, ela já vai, começa para aquele lado de chorar, porque é só comigo, é uma coisa muito virada para o lado pessoal. Se a gente está falando assim, eu falo o nome dela, mãe, estou aqui na casa da minha mãe, mãe, analisou hoje assim, assada, ela já chega, tá falando o que de mim aí, hein? De longe, ela já escuta que a gente está falando o nome dela e já leva assim para, tipo, achando que a gente já está querendo falar mal dela, alguma coisa assim, sabe? E ela tem só 6 anos. sim. Só tem 6 anos e é com toda essa exigência, né? É, Mas, Vanessa, a única coisa que, assim, o diagnóstico quem vai dar é como eu disse, é o profissional certo, né? Geralmente é o neuropsicólogo com o psiquiatra, o neurologista, eles laudam depois que fazem várias avaliações de rastreio. Mas, assim, é interessante se observar o comportamento dela em casa, na escola e na rua. Porque para chegar ao diagnóstico do TDAH, segundo os estudos, no mínimo em 2 ambientes a criança tem que apresentar os sintomas, não somente em um ambiente. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai rastrear através dos testes que ela vai fazer, né? E ele vai chegar à conclusão se ela tem ou não TDAH baseado nos rastreios, certo? Vai lhe fazer sim. várias perguntas, vai fazer anamnese, entendeu? Vai fazer anamnese com ela, vai fazer os testes avaliativos de atenção, de concentração, são necessários, né? É, vai fazer uma série na verdade, são protocolos que a gente chama, né, que são testes rastreios, né, que são feitos por profissionais habilitados, né, para que possa chegar à conclusão, entendeu? Não é eu dizer para você ou você chegar à conclusão que ela tem, não. Tem que ter uma avaliação certa, assertiva, né, para que seja feito sejam utilizados os testes necessários e assim chegar à conclusão de que se ela tem realmente o TDAH ou não, ou se trata-se de um outro tipo de comorbidade, ou outro tipo de transtorno que a criança possa ter, né? Que a gente não sabe, somente os profissionais que podem chegar a essa conclusão. Agora, o que me despertou foi você me dizer que não teve reclamação na escola. Isso me despertou. E isso somente um profissional necessário, né? O terapeuta também pode ser que vai lhe ajudar nisso, um psicólogo, para saber por que que ela se comporta dessa forma em casa, mas na escola já é diferente, não sei como é na rua, nos outros ambientes sociais. E se for o TDAH, tem que entender o que está acontecendo, se em casa, talvez por você ter 3 filhos, né? Ela se sente na liberdade em algumas coisas, se não, a questão do limite dela, como é que tá. Tudo isso realmente somente o profissional, né, necessário e responsável vai poder lhe ajudar nesse sentido. Mas é importante esse seu alerta, sim, certo?
porque significa dizer que, às vezes, a criança se comporta dessa forma só em casa, não fora, talvez porque a escola tem mais regras, na escola a gente sabe que tem mais objeções, assim, para que ela não se comporte da maneira que ela se comporta em casa, né? Da maneira talvez livre que ela tenha Uhum. em casa, de fazer o que ela quer fazer. Com certeza você bota limite, você deve dar as instruções de mãe, mas existe essa diferença. No ambiente fora, ela já sabe que tem que ser regrada ali, porque tem as regras dos combinados que as escolas fazem, né? Então, tudo isso vai ser avaliado pelo profissional terapeuta, o neuropsicólogo vai fazer as avaliações com ela, e o neurologista, neuropediatra, no caso, vai poder fechar esse diagnóstico. Porque, de repente, não é nem TDAH, de repente é outra coisa, ansiedade, né, questão de limite. Só quem vai bater o martelo é o Suspeito profissional. de ansiedade. Cortou, Vanessa, o que você falou. Suspeito de ansiedade também, né? Pela questão de o pai também estar fora, né? Em outro país. Tem toda uma questão aí também pessoal envolvida. E, assim, na Aham, escola a professora não tem isso, mas também tem na rua quando ela está com a gente, e muito também na frente dos avós, também talvez seja uma questão de limite mesmo, que ela dá né, um trabalhinho assim, que tem um comportamento diferente, né? Digamos assim, dentro do carro, a gente vai sair para um canto, aí ela quer fazer alguma coisa que ninguém vai fazer. E aí ela sim. começa a querer chorar, começa a querer se aperrear, né? Não sei o que, aquela coisa. Alguns ambientes externos ela se comporta assim, outros não, né? Ah, Diferente de entendi. casa. Então é por isso Como eu que disse, eu vou tentar, né, procurar ajuda médica para a gente chegar realmente para ver se tem alguma coisa, ou é, se eu preciso melhorar alguma coisa também, porque é muito mais por isso, né? Pela questão de como lidar com essas emoções dela, que às vezes eu não consigo, eu não sei. entendi. Então, pronto. Então, o caminho é esse no seu caso. Você buscar o neuropsicólogo, como eu te falei, ele possivelmente vai encaminhar, se for o caso de terapia, vai encaminhar ela para uma psicóloga, ou você já pode procurar diretamente uma psicóloga. E se a psicóloga não for habilitada para fazer o teste do TDAH, porque nem todas têm um curso específico e a pós-graduação necessária, aí ela vai encaminhar ela para o neuropsicólogo. Aí o neuropsicólogo vai possivelmente encaminhá-la ao profissional necessário. Se for psicóloga, se for um neurologista, se for um psiquiatra, para laudar, porque o laudo quem dá é o profissional médico, certo? E aí sim, você vai buscar as Sim, terapias que ela vai precisar. Claro que a ausência do pai, como você disse, que mora fora, no exterior, com certeza também isso tem fator fundamental aí para esse comportamento dela em alguns momentos, a ansiedade, tudo isso. E possa ser sim que seja o TDAH também, que está causando, junta com as emoções, junta com a ansiedade, tudo numa pessoa só, numa criança só. E a questão de caso de limites, também que isso, o profissional que você procurar terapeuta, também é necessário, se caso se confirme, você também procurar, porque também vai te ajudar a lidar com o comportamento dela, entendeu? Mais ou menos isso. sim. Uhum. Tá? Tem mais Já alguma tenho coisa que você... marcado um psicólogo para ela agora em janeiro. Ai, que bom, Não, Vanessa. já está Graças a marcado o psicólogo, porque realmente eu quero dar continuidade para chegar a um resultado, né? Pronto. Para que eu possa ajudar ela e me ajudar também. Exatamente, você já deu o primeiro passo, já está buscando ajuda, uma terapia, para ver se a psicóloga encaminha ela para algum profissional, se for necessário, né? Que vai ajudar você, com certeza. Parabéns por Sim. essa sua iniciativa. Agradeço. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, quero agradecer só pela oportunidade de falar, né? Para que outras pessoas também tenham esse alerta, porque muitas vezes, às vezes as pessoas até conhecem, têm conhecimento, mas não querem Isso. enxergar no seu próprio filho que ele pode ter alguma coisa, né? Algum déficit de E- bom comportamento e precisa de ajuda, tanto a criança quanto os pais, para saber lidar com isso, para que todos tenham uma vida melhor, né? Um convívio melhor socialmente, em casa, e é onde for Uhum. preciso. E Agradeço às a vezes, oportunidade. Vanessa, que bom, às vezes os pais, pelo desconhecimento, a falta de paciência com o comportamento da criança, às vezes age até com agressão física, porque fica logo sem paciência, parte logo para bater na criança, e não sabe que muitas vezes alguns comportamentos com a criança de agressividade vai fazer com que ela se revolte
e vai piorar os sintomas dessa E, criança, né? Entendeu? Por isso que é importante. Muito sim, obrigada, Vanessa, eu pela acredito sua nisso. fala. Por nada, eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Eu vou encerrar com Vanessa, eu vou tirar você da sala agora, para que eu possa encerrar o nosso evento hoje. Pronto. Então, gente, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês, certo? No dia de hoje, lembrando que amanhã, segundo dia do nosso evento, da nossa imersão, nós temos um momento prático que eu coloquei aqui. Você vai pensar sobre todos os sintomas que eu falei hoje do TDAH, tanto infantil quanto adulto. Se você identifica isso no seu filho, em você, ou alguém próximo, vai pensar sobre ele para amanhã, na imersão está trazendo para mim, para que a gente possa chegar a uma conversa a respeito do assunto. Amanhã vai ser algo mais próximo, vai ter depoimentos. Amanhã nós vamos estar trazendo para vocês depoimento de outra mãe. Vamos estar trazendo também experiência na prática, né, de quem tem criança com TDAH. Então, é importante que você participe amanhã, no mesmo horário, a partir das 5 horas, para você também fazer a apresentação, fazer sua inscrição. Quem não fez, está aí o link. Aproveite agora esse momento. E está aí o link, vou deixar aberto mais um pouquinho para quem quiser se inscrever. E o link da lista de presença é importante constar, para você poder participar do sorteio do e-book no terceiro dia, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de quem esteve aqui com a gente, tá? Nesse momento, eu quero compartilhar só uma frase final. Crianças com TDAH pensam diferente e precisam ser compreendidas. Nem sempre trata-se de desobediência, birra ou a criança está fazendo tempestade no copo d'água. É a sua condição neurobiológica. A criança precisa de acolhimento, de empatia e de psicoeducação. Você, como pai e mãe, precisa compreender o assunto para saber lidar e levar o profissional certo, que vai ajudá-la a controlar os sintomas, certo? Para concluir, eu quero dizer que quem quiser a certificação, é um certificado que nós estamos oferecendo através da FAPAES, que é a faculdade, né, do professor doutor Flávio Paes, certo? A FAPAES, ela é uma faculdade de renome, tá? Você vai ser certificado pela FAPAES, inclusive na sequência eu vou depois passar para você todas as informações da FAPAES, ainda durante o evento. Você pode ser certificado, vai pagar uma taxa de R$ 29,90. Para isso, você vai ter que me comunicar o seu interesse através do formulário que quer o certificado. E aí você vai receber o certificado do evento, que são 3 dias, tá? Ou eu só quero de hoje, eu só quero de amanhã. Você vai colocar para mim aí no formuláriozinho, eu coloquei a lista de presença, preencha a lista de presença. Tem um espaço onde você pode botar aí que você quer ou não certificado. E no próprio formulário de inscrição. Esse certificado vão ser de 10 horas, embora são 6 horas de evento, mas eu coloquei 10 horas porque a gente tem os momentos que a gente, né, os momentos práticos, aí eu contei como horas também. E aí você pode ser certificado pela FAPAES, certo? Desde que você se inscreva e você comunique e sinalize que você quer. É importante você que é educador, para você constar no seu currículo a participação numa imersão de um conhecimento desse, né, que é válido, é título no sentido de participação em evento. Então, tudo isso é importante. Então, vocês que têm interesse no certificado, vão me sinalizar ou no meu privado, ou através do formuláriozinho que vocês preenchem aí, e essa lista de presença, para que eu possa saber quem vai ter interesse, para que eu possa repassar. E, voltando a dizer, só vai participar do sorteio do e-book quem se inscrever. O evento, o lançamento vai ser no terceiro dia, que eu vou estar trazendo aqui os 2 e-books. Vou falar de uma mentoria para quem tem interesse também. Também vai ter o sorteio de uma mentoria que é vitalícia por 1 ano sobre o assunto. Tudo sobre o que eu já aprendi da TDAH. Vou estar ministrando nessa mentoria para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, quero imensamente aqui agradecer a sua participação, que esteve conosco aqui na imersão Superando o TDAH. E quero contar com você também amanhã, né, gente? Se você puder está conosco aqui para mais um dia de imersão. O dia de amanhã vai ser vamos ter outras informações, vamos ter depoimento de 2 mães, né? Vou até ler aqui resumidamente para lembrar. Nós vamos ter amanhã a psicóloga a psicóloga Ilana Nascimento, que vai falar sobre o diagnóstico sobre o TDAH, como é que ela faz os rastreios para o diagnóstico. Depoimentos e casos de experiências, né, de uma mãe que tem uma criança com TDAH e autismo, Patrícia Marques. Vamos falar sobre uma mãe também que tem criança com TDAH, o depoimento dela, outra mãe.
E também sobre o TDAH na fase adulta, o diagnóstico tardio, relato da experiência, né? Eu convidei minha prima Patrícia Félix, é amanhã, viu, Patrícia, seu dia? Patrícia, para falar um pouco sobre a experiência dela do TDAH na fase adulta, tá bom? Então, contamos com vocês a partir das 5 horas, no nosso segundo dia de imersão. E, mais uma vez, desejo uma boa noite. Não deixa de se inscrever e preencher a lista de presença que consta aqui no nosso chat. Mais uma vez, gente, muito boa noite a todos vocês por terem estado aqui conosco. Obrigada e boa noite a todos. Fiquem com Deus.